Parte 4. Por trás da desordem histórica. Existem pessoas no seu mundo humano atual que, tendo conseguido memória parcial de seu próprio padrão de encarnação, chegam à conclusão de que a descida para a forma biológica não teria ocorrido se não fosse o medo excessivo e a superidentificação com o passado. Mas não é este o caso. A encarnação na forma biológica estava planejada desde o princípio. A encarnação na forma biológica poderia ter ocorrido para todos, como de fato ocorreu para alguns, com cada espírito permanecendo totalmente consciente de sua natureza eterna e de seu relacionamento hologramático com a fonte eterna. Sua fragmentação e superidentificação com um sentido exclusivo do eu distorceu o processo de encarnação. Mas não foi isso que levou você a encarnar. Você e outros do seu círculo de luz há muito tinham optado por ser prisioneiro do Eterno Um, na exploração e no desenvolvimento do universo material. Sua queda para dentro do pensamento temeroso e padrões não fluidos de identidade não foi por mera coincidência. Uma influência levou-o nessa direção, encorajou-o a se identificar com um sentido exclusivo do eu separado. Com exceção dos principados luminosos, aqueles anjos que foram os primeiros a encarnar humanamente, todos os membros da sua raça, em algum ponto da viagem para a forma biológica, sucumbiram ao encanto dessa influência, que foi chamada de influência materializante ou, quando no plural, de forças de materialização. A influência materializante é a força da definição especificada. Representa um papel central na criação e sustentação do universo dimensional. Como a geada que desenha cristais de gelo individualizados no ar, essa influência materializante atrai cristalizações de estrutura molecular básica a partir das correntes onipresentes da energia do amor eterno. A influência materializante é o princípio de contração que mantém a energia eficientemente vinculada à matéria. Ela direciona a dinâmica interna da distribuição de matéria-energia nas estrelas, como também guia os processos geológicos e termais de planetas como a Terra. É o princípio materializante quintessencial no seu nível mais básico. Essa influência é personificada, como são todas as qualidades e influências do nosso universo. No Ocidente, a influência em si e também suas personificações têm sido chamadas de Satã. No entanto, as imagens estereotipadas de Satã impediram que muitas pessoas compreendessem a verdadeira natureza do princípio de materialização. Satã é o princípio personificado que rege a paisagem de fundo da criação. Ele rege também os muitos seres elementares altamente focalizados que trabalham juntos, regulando os sistemas e os processos de materialidade. Esses seres universalmente sistêmicos são o meio pelo qual o Criador mantém a estrutura material, isto é, todos os padrões de energia sem o eu individualizado que acompanha a vontade pessoal em padrões de forma e comportamento. Eles são os zeladores da paisagem da criação, os regentes dos processos e eventos do subconsciente. Juntos, implementam as leis que mantêm a paisagem universal. Leis mecânicas, físicas, gravitacionais, elétricas, magnéticas, térmicas, atômicas, subatômicas, temporais e espaciais. Todas elas são reguladas pelas forças de materialização. Neles, os reinos subconscientes, as forças materializantes funcionam como foi programado. Desempenham suas funções com precisão e eficiência. Você compreendeu, quando iniciou seu projeto humano, que as forças de materialização representariam um papel no desenvolvimento dos valores de seus espíritos encarnantes. Mas a amplitude desse papel era difícil de se prever, pois nos reinos conscientes a determinação do valor depende inteiramente da escolha individual. A natureza do projeto humano exigia que a proporção ideal entre os valores do espírito, energia, e os valores materiais, matéria, teria que vir dos próprios seres humanos. Sendo eles criaturas de livre-arbítrio, essa proporção não poderia ser imposta a eles, nem estabelecida. Somente eles, de dentro de suas formas biológicas, poderiam determinar o equilíbrio ideal entre espírito e matéria.
Para que a espécie humana, como obra acabada, pudesse servir de elo consciente entre o Criador e a criação, era essencial que o seu desenvolvimento fosse influenciado não só por valores materiais, mas também por valores do espírito. Para atualizar a visão de uma espécie através da qual, um dia, seria possível explorar o universo material e desenvolver todo o seu potencial. Seria necessário que, no final de seu ciclo de desenvolvimento, essa raça fosse o resultado de partes iguais de espírito e terra em perfeito equilíbrio. Isso não poderia acontecer se você continuasse plenamente consciente durante a descida de seus espíritos individuais para dentro de corpos materiais, porque nesse caso a complementação material necessária seria insuficiente, e o requisito de equilíbrio entre espírito e matéria estaria ausente. A dissipação ou relaxamento do seu campo unificado de consciência durante o ciclo de multiplicação dos seres humanos sobre a Terra era a única maneira pela qual essa raça poderia emergir suficientemente ancorada no plano físico para poder servir eficazmente como ponte entre espírito e a matéria. E, assim, você optou por dormir durante um tempo, permitindo que as influências materializantes fluíssem livremente dentro e em torno da espécie em desenvolvimento. Mas, embora seu sono tivesse sido intencional, o domínio excessivo de materialidade durante o desenvolvimento físico da humanidade não o foi. O domínio excessivo da materialidade. Durante o ciclo de desenvolvimento humano, a influência materializante era destinada a gerar nos humanos a compreensão das leis básicas que se referiam à matéria. A intenção era de instilar na humanidade a sensibilidade necessária no plano material, para que a maior parte de seu pensamento consciente e o pensamento consciente daqueles humanos que compartilhavam hologramaticamente de sua consciência ficasse disponível para criar e descobrir o órgão de consciência físico em que a humanidade estava se desenvolvendo. Era projetado para ter suas funções de manutenção da vida básica servidas por sistemas autônomos, sendo que as forças de materialização regulam todos os processos subconscientes. Esses sistemas autônomos naturalmente ficariam sob sua jurisdição. Foi então que você ultrapassou sua margem de erro. Há muita diferença entre desempenhar um papel nos processos humanos subconscientes e dominar os processos humanos de decisão consciente. Enquanto o primeiro caso foi intencional, o segundo não o foi. Antes de iniciar o projeto humano, as forças materializantes sempre receberam suas instruções diretamente do campo de consciência que era o seu criador e sua fonte. Todavia, antecipando a natureza da criação biológica altamente específica que você pretendia realizar enquanto encarnado em forma humana, antes de dissolver o campo da sua identidade unificada, você ampliou a jurisdição das forças de materialização para incluir quaisquer diretivas futuras que você pudesse imprimir através dos seres humanos encarnados. Enquanto continuavam em seus papéis de costume, você instruiu as entidades associadas às forças de materialização para que honrassem todos os pedidos humanos feitos para serviços de regulagem dessas forças. Foi nesse ponto que houve um mal-entendido. Suas tradições fazem referência às entidades associadas ao princípio materializante, Satã e suas legiões, como seres do mal. Mas, em suas próprias esferas de influência, esses seres são necessários como elementos essenciais nos mundos materiais. A corrente decisiva de energia instrutiva que usam para governar a formação atômica e molecular não é maléfica quando interage com a matéria e suas muitas estruturas. Ela é a própria corrente de desígnio divino. A influência materializante torna-se maléfica ou destrutiva somente quando entra na esfera das decisões humanas. Nesses casos, ela se traduz numa lógica míope e centralizada no medo, não compatível com a consciência mais expansiva para a qual foi destinada a humanidade. E como foi que as forças de materialização passaram a influenciar a consciência humana? Em algum momento, elas devem ter recebido pedidos de toda a natureza vindos de alguém em forma humana, pedidos esses que eram obrigados a atender. Isso resultou na penetração da influência materializante em áreas de consciência humana onde nunca deveriam ter entrado. A consequência disso tem sido uma dominação quase total da consciência histórica humana por valores excessivamente materialistas. A estática resultante interfere na recepção humana nas frequências de consciência eterna que haviam sido designadas para guiar a consciência humana.
Embora o domínio dos valores materialistas sobre os reinos atômicos e subatômicos seja correto e apropriado, esses mesmos valores tornam-se extremamente destrutivos quando dominam a determinação humana. Pois o que acontece é que deslocam efetivamente o centro da tomada de decisão de um alinhamento com a consciência eterna do espírito, transferindo para um conhecimento acumulado, centrado no indivíduo sobre o bem e o mal. A lógica do medo e as tendências ao exagero que resultam dessa influência mal posicionada vem criando a confusão na compreensão humana que levou aos últimos milênios da história, provocando a encarnação de muitos de seus espíritos em formas de autocompreensão que não correspondem às suas intenções nem à sua realidade. Sob o domínio da influência materializante, o encanto da matéria, muitas das primeiras encarnações humanas passaram a não acreditar em suas próprias perspectivas, duvidando de sua fonte e de sua validade. Desde que haviam sido destinadas a serem orientadas por essas perspectivas, que correspondiam aos seus próprios pontos de vista, não lhes dar crédito era o mesmo que destruir um de seus sentidos primários. Espiritualmente, cegaram-se a si próprios, estavam percebendo um planeta físico de 7 dimensões em apenas 3. Compreensivelmente, sem os meios primários de orientação terrestre, começaram a encontrar dificuldades para navegar. Essas dificuldades apenas confirmaram suas dúvidas referentes à validade de sua percepção espiritual inerente. Rapidamente, eles perderam a confiança em si mesmos, que, como um giroscópio, fora designada para estabilizar sua consciência eterna enquanto encarnados em forma biológica. Não confiando na própria percepção, enfatizavam exageradamente a experiência e a percepção dos outros, davam credibilidade espiritual externamente onde esta não cabia. Por fim, investiram mais realidade nas influências vindas de fora do que na influência que vinha da presença do Deus interior. Acreditando em mentiras, trocaram sua individualidade única pela conformidade com um código externo centralizado no medo. Embora fosse somente ao terminar o processo de gestação histórico que seu campo unificado seria ativado novamente, despertando a humanidade para um campo de consciência, sua espécie era destinada a permanecer consciente de seus eternos espíritos durante sua multiplicação e seu florescimento na Terra. Uma vez que você tinha dado aos espíritos que encarnavam em forma humana jurisdição sobre as forças de materialização, você presumiu que eles saberiam avaliar a extensão adequada da influência materializante, regulando-a de forma adequada. Não tinha ocorrido a ninguém a ideia de que os valores associados às impressões sensoriais pudessem ser enfatizados a tal ponto que os humanos acabariam esquecendo suas origens eternas e, com isso, o seu propósito ao tomar a forma humana. Era natural que as impressões sensoriais tivessem um lugar adequado no sistema de valores do novo ser encarnado. Era natural que dominassem durante um certo tempo enquanto eram feitos os ajustes necessários. Mas a possibilidade de que as interpretações sensoriais bloqueassem qualquer outro tipo de consciência, em alguns restringindo suas próprias memórias do eu e favorecendo um período de amnésia histórica durante o qual sociedades humanas inteiras iriam degenerar em barbárie e selvageria. Isso não tinha sido previsto, nem era necessário que fosse. Desde sua origem, como entidades individualizadas nas mais altas frequências do eterno ser, os espíritos encarnados de forma humana foram agraciados com livre-arbítrio total. Sua queda original e a perda da consciência de sua origem divina não eram necessárias, como não é necessária hoje a repetição diária da queda. O despertar do encanto da matéria. A queda não tem nenhum poder ou impulso criativo próprio. Ela precisa ser regenerada diariamente. E ela está aqui, dentro de cada célula espírito individualizada, dentro de seu próprio espírito e ego individualizados, num nível íntimo e imediato, que você precisa reconhecer e deve corrigir o desequilíbrio se você quiser nos ajudar na educação e cura do seu mundo. Pois, embora você seja um todo, você é também cada um que está dormindo na sua alma coletiva, e onde houver um que ainda dorme no sono turbulento da história, dorme também a parte de você que esse um representa. Se você já estiver desperto no ser que está lendo essas palavras, passe adiante, pulando as próximas páginas. Retome o fio da meada onde ele estiver brilhando, e onde haja palavras que confirmam o que você sabe.
Mas se recentemente você esteve dormindo ou se ainda se sente confuso, estas palavras são para você. É vital que você reconheça a queda pelo que de fato ela é. Uma falta de confiança que se tornou hábito, codificada culturalmente e passada de uma geração a outra. Duvidar de você mesmo é duvidar da sabedoria e viabilidade do desígnio humano. Para confiar inteiramente em Deus, você tem de confiar em si mesmo. Ninguém é criado sem o que lhe é necessário para tomar decisões salutares e íntegras. A queda é gerada novamente cada vez que você duvida de sua capacidade de enfrentar criativamente os desafios da vida. Cada vez que você dá as costas à sua compreensão e tenta substituí-la pelas imagens e crenças inferiores mascateadas pelas divindades da condição histórica. A história tem muitas divindades, muitos falsos deuses, muitos padrões de orientação que são destrutivos para o espírito humano e incompatíveis com sua natureza eterna. Entre eles, os principais são medo, razão, convenção social e tradição. Cada um desses padrões pode ser válido e útil se estiverem ao seu serviço, porém, quando você passa a servi-los, eles se tornam extremamente destrutivos. Os padrões de orientação que emergem de tempos em tempos como as divindades da história são os bens exagerados em males por aqueles cuja consciência é dominada pela influência materializante. Quando a influência materializante domina a consciência humana, ela obscurece sua percepção. As pessoas que estão sob o seu encantamento não conseguem mais enxergar claro. Passam a adotar alguma postura, por exemplo, a tradição, que serve como uma ocasional orientação de comportamento útil, dentro do contexto de suas vidas, transformando-a no próprio contexto. O que era destinado a ser uma conveniência para o uso consciente passa a ser uma estrutura que acaba dominando tudo o que fazem. A influência materializante no seu devido lugar não é mais maléfica do que aquela força que você usa para pegar uma maçã ou para plantar uma semente. Mas quando as entidades conscientes abrem sua consciência para frequências subconscientes mais lentas, experimentam as correntes decisivas que regem a essa área pelo medo. E para eles a experiência passa a ser o inferno, pois os seres conscientes foram feitos para funcionar com uma consciência diariamente oposta à consciência que mantém as formações subconscientes. Se as pessoas insistem em entrar nessas frequências subconscientes, trata-se de uma prerrogativa delas. Todavia, fazendo isso, elas se trancam em padrões de consciência que não incluem um campo pleno de percepção. São padrões de consciência, tecnicamente falando, sub-humanos, não podendo compreender por que um Deus benevolente criaria um inferno. Muitos negam a existência do inferno. No entanto, cada criatura, pela natureza de seu propósito, tem um alcance programado de função. Para um peixe, estar na terra seca é um inferno. Para um pássaro, estar preso em gaiola é um inferno. Da mesma forma, o inferno é uma experiência cotidiana, onde as pessoas são motivadas pelas correntes do medo que eram destinadas a representar apenas papéis periféricos nas suas vidas. Quando as criaturas humanas aceitam o medo como uma corrente motivadora primária, a estática que resulta turva a recepção das frequências mais altas, não permitindo a entrada da consciência eterna nem das correntes de energia que proporcionam amor e beleza ao mundo. Assim, estão de tal modo preocupadas com as projeções de suas imaginações que passam a ser prisioneiras de seus próprios planos. Sentem-se confinados, frustrados, confusos, veem apenas suas próprias interpretações. Essa é a realidade histórica. No que tem de melhor, oferecem apenas sugestões e promessas de esplêndida e maravilhosas possibilidades do que pode vir a ser. No que tem de pior, trata-se de uma continuação do único inferno que jamais existiu e que jamais existirá. Não há uma área cinzenta para suas opções comportamentais, nem um reino de sombras onde você está parcialmente na nova realidade e parcialmente fora dela. Há frequências específicas nas quais você foi destinado a funcionar, frequências que são próprias de você, como outras frequências são próprias de outras criaturas. Ou você funciona nessas frequências ou não funciona. Usar seu livre-arbítrio, optando por funcionar em frequências para as quais você não foi destinado, traz aprisionamento e não liberdade. Os conceitos e as ideologias que estão enraizadas no medo, mesmo sistemas de crença arbitrariamente mantidos e que na superfície
não parecem ter suas raízes no temor, atuam como escudos que bloqueiam as emanações da eternidade. Eles cercam o que neles creem, gerando o que, para todos os efeitos, é uma cúpula impenetrável, uma verdadeira barreira invisível através da qual as correntes de pensamento universal não passam. Elas bloqueiam a consciência das únicas frequências perceptivas que poderão trazer à luz a percepção interior de que precisam para ser eles mesmos. As ideologias são tóxicas. Elas envenenam a percepção e a felicidade. Aos que lhes dão credibilidade, bloqueiam o acesso à inteligência designada para guiar suas vidas. Escolher dogmas ideológicos ou religiosos em nome da liberdade é tão sutil quanto seria um homem na prisão querer exercer o seu direito de permanecer encarcerado. Optar pelo aprisionamento pode ser a opção mais conhecida, a opção tradicional, mas, assim mesmo, é fatal. É preferir que a subconsciência se sobreponha à consciência. É optar pela mortalidade e não pela vida eterna. Escolha que é responsável por todo o sofrimento da história humana. A opção de atuar nas frequências de motivação centralizada no amor, onde você foi destinado a atuar, é a única opção que traz a liberdade. Ela não o limita a um roteiro predeterminado, mas oferece uma gama de comportamentos que evoca o seu pleno potencial. Os que são programados historicamente têm apenas algumas seleções culturais, enquanto as opções improvisadas que se abrem à sua frente à medida que você passa pelas correntes de energia do eterno amor são infinitamente variadas. Você está novamente livre para compartilhar conosco a alegria e o desafio que fazem parte de um universo pleno de sensibilidade. Embora possa tomar várias formas, na consciência humana a influência materializante aparece primeiro como um padrão de lógica retorcida, que encoraja o pensamento centralizado no medo e pode levar a um comportamento autodestruidor. Essa influência está sendo retirada da consciência humana pelo campo da energia intensificada gerada à medida que o despertar coletivo procede. No mesmo instante em que essas palavras são compartilhadas, os que têm se servido e promovido a existência do medo, os que são dados à gula e à manipulação estão experimentando uma perda de vitalidade pessoal em consequência direta da retirada da influência materializante. Todos estão sendo desafiados agora a mudar a compreensão que têm de si próprios e do mundo, a parar de se relacionar com um reino fictício onde se presumem outros, e a relaxar novamente na rica interconexão da matriz amorosa que os fez nascer. Estão sendo convidados a se conhecerem como partes de um organismo planetário integral. Para você, que põe a sua confiança na sabedoria sutil que por trás de todo o condicionamento cultural continua, mesmo agora nutrindo o processo de transformação da sua consciência, para você que tem autoconfiança, as divindades da história são transformadas em agentes de excelência. Nos seus devidos lugares, eles o servirão por muito tempo e muito bem, como também o farão as forças materializantes das quais tiram seus padrões de estrutura. São mestres cruéis e terríveis para os hesitantes e para os que duvidam, mas respeitam profundamente e fazem muito esforço para servir aqueles que carregam consigo a consciência da eternidade. Você tem a autoridade e o conhecimento para determinar-lhes as tarefas que você escolhe. Uma tarefa fácil, pensando bem, um detalhe, mas um detalhe bem importante. Porque, ao determinar que o medo e seus rebentos desempenhem papéis criativos a seu serviço, você retira a influência materializante do campo de sua consciência consciente. Você emerge do encanto da matéria e cria uma ressonância poderosa, um campo morfogenético que irradia do seu coração para fora, penetrando a atmosfera circundante, tornando a reorientação no amor mais fácil para todos. Não importa quão bem ou não você entende isto num nível espiritual, e naturalmente em espírito você compreende. Você também tem de trazer o seu ego para essa compreensão e praticar essa verdade, viver com ela diariamente. Caso contrário, o seu despertar não será completo. Seu desafio é o de despertar do encanto da matéria, ao mesmo tempo que ainda retém as formas humanas que você reuniu em torno de si durante sua descida para este mundo físico. Nossas legiões estão aqui para incentivá-lo e apoiá-lo. Nós nos lembramos de suas instruções, dadas naquele curto momento antes de você se espalhar nas sementes da humanidade. Enquanto observávamos suas muitas individualizações deslizando para baixo nas danças espiraladas da estrutura que se formava, suas palavras soaram aos nossos ouvidos: Despertem-me,
você dizia, para que eu possa surgir nas formas que emergem no fim desta imagem, e através dela despejar minhas dádivas sobre esse mundo. Juntem-se a mim nos campos da matéria, para que juntos possamos trabalhar para aumentar a beleza e a maravilha destes reinos físicos. Dentro de vocês que leem estas palavras, essa visão se move rapidamente, escondida num amor ardente pelas criações do tempo. Um amor do qual agora queremos que você se lembre como sendo seu. Dentro de você, dorme a visão criativa que iluminou pela primeira vez o espaço dimensional. Dentro de você, o Criador de estrelas se agita no limiar do despertar. Seu ego não irá dissolver-se nesse despertar. Seu ego ascenderá para a compreensão iluminada de sua parceria co-criativa com o eterno ser no qual este universo se condensa. Você já está se movendo pelas correntes do pensamento eterno, e à medida que flui com esse pensamento, ele passa a ser seu. Você volta a lembrar. Eu espero que vocês tenham gostado dessa leitura. Eu conto com vocês para a parte 5, a transmutação do erro. Não se esqueçam de dar um like no vídeo, compartilhar, se inscrevam no canal para ajudar o canal a crescer, tá bom? Conto com vocês. Um grande beijo, fiquem todos com Deus. Até mais!